Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vim falar pra vocês tudo o que eu li no mês de julho. Atrasado eu sei, mas antes tarde do que nunca, porque na verdade eu nem ia gravar esse vídeo mais. Eu tinha desistido, mas aí eu voltei com a ideia, né, porque tiveram algumas semanas que eu não gravei vlog pra vocês, então ficou aí uma lacuna do que eu estava lendo, então resolvi gravar esse vídeo. E antes de começar, se você é novo aqui, não esquece de se inscrever, de comentar, de curtir ou compartilhar também esse vídeo para alguém que gosta de ler também, se você já me segue. E sem mais enrolação, não quero que esse vídeo fique longo, vamos começar. Bom, eu já tô aqui com meu caderninho onde eu anoto só os nomes dos livros e a nota que eu dei, bem resumido. E o primeiro livro, que foi um que eu não gostei muito, foi Ponte do Medo. Eu dei 2,5 estrelas. E ele foi um livro sem graça, ele não tinha plot, já que é falado desde o início o que acontece. A gente vai acompanhar a Lena indo atrás do que aconteceu com a irmã dela. A Cambry, 3 meses antes, ela tava fazendo uma viagem sozinha, né? Já tinha um ano que ela tava viajando sozinha. E aí, 3 meses atrás, a família recebe a notícia de que ela parou numa estrada vazia ali, numa ponte, e se jogou de lá de cima, então ela se desviveu. Só que a irmã não acredita muito nessa narrativa, ela acha que tem algo errado, então ela vai atrás de saber o que aconteceu com a irmã dela. E assim, tinha tudo pra ser uma história legal, só que a gente sabe desde o início quem foi que fez aquilo com ela. E a Lena e a Cambry, elas não têm uma ligação muito forte. A Lena fala que tava 1 ano sem falar com a irmã, que elas não se amam tanto assim, que a Cambry não se dava super bem com os pais, tipo, não é uma família unida, sabe? E aí, de repente, quando a irmã morre, ela decide largar tudo e ir atrás, como se elas fossem super ligadas, eu fiquei... Não entendi, mas não vou julgar. E aí tem todo o desenrolar da história dela confrontando ali a pessoa nesse local que a irmã dela morreu e tal. E aí essa história ela se passa toda ali. Eu achei que por se passar em um cenário só foi meio cansativo. Apesar desse livro ter só 256 páginas, foi meio cansativo porque não mudava o cenário nunca. Tem umas partes ali legais e tal, mas o final eu achei muito... O que dizer, gente? Muito inverossímil. E também meio incoerente. Eu não gostei muito. Já me indicaram outro livro desse autor, que é o Taylor Adams, que é Sem Saída, e esse falaram que era muito bom, então eu vou dar mais uma chance pro autor, mas esse realmente não foi pra mim. O próximo, Todos Estão de Olho, e esse eu amei. Ele é um livro que a gente vai acompanhar várias pessoas, então tem vários pontos de vista, e todo mundo vai pra um reality que quem sobreviver vai ganhar 10 milhões. Bastante dinheiro, né? E aí a gente vê essas pessoas sendo selecionadas, cada uma tem ali a sua particularidade do porquê quer ganhar esse dinheiro, e aí a gente vai acompanhar o desenrolar. Só que tudo já começa a dar errado, porque a dona desse projeto, ela é uma pessoa intragável, ela é insuportável, a assistente que trabalha com ela não aguenta mais, ela, ela come o pão que o diabo amassou, coitada. Ela realmente sofre muito na mão dessa chefe, e aí a gente vai acompanhar tudo que tá acontecendo ali. Só que a gente vai descobrir que aquelas pessoas não estão ali por acaso. Elas não foram selecionadas à toa e o passado delas tem ligação. Todo mundo ali tem alguma coisa em comum com o outro. E aí eu fiquei muito curiosa pra saber onde aquilo ia dar. Eu achei as provas muito interessantes. Queria ter visto mais dessas provas, mas o livro também é bem curtinho. Ele tem 300 páginas. Eu gostei muito. Achei o final meio... Mas eu dei 4 estrelas porque ele me deixou vidrada. Tinha muito tempo que eu não ficava em outro lugar, fora de casa, pensando no livro, louca pra ler. Inclusive, eu acabei lendo um capítulo no meio da rua, porque eu não aguentava mais esperar pra saber o que ia acontecer. E essa sensação que ele me causou já fez tudo valer a pena. É um livro que eu indico, apesar do final ser meio morno, vamos dizer assim, mas é satisfatório, tá? Mas eu indico de qualquer jeito, porque eu gosto muito da escrita dessa autora. Ela escreveu O Hóspede Noturno também, que eu já comentei aqui com vocês, que é um livro maravilhoso. Em breve eu vou trazer resenha também, só dele pra vocês. E é um livro muito bom, a escrita dessa autora é maravilhosa. O próximo é um romancinho, Como Arruinar um Casamento. Eu dei 5 estrelas, favoritei. Eu
amei esse livro, vale muito a pena ler. E assim, já avisando que ele é um romance um pouco diferente, porque ele vai falar de vários tipos de amor, e entre eles o amor próprio. A gente vai acompanhar ali a protagonista, que a vida dela tá desmoronando. Ela tenta engravidar, ela não consegue. Ela fez até, acho que, fertilização in vitro e deu errado. E a vida dela com o marido também não tá dando muito certo. Ela não gosta muito do trabalho dela, então assim, sabe? Ela já tá numa situação horrível. E aí ela descobre que o querido do marido dela tá traindo ela. Com qualquer pessoa? Não, com a melhor amiga. Claro, né? Que belíssima amiga. Já peguei ódio dos dois a partir daí. E aí ele sai de casa, ela se separa dele e tal. E ela fala, quer saber? Eu vou viver. Eu vou viver o último dia porque ela vai pra um lugar se desviver. Ficou meio contraditório, né? Ela falando que vai viver pra se desviver. Ela vai realizar um sonho de finalmente ir pra um hotel que ela sempre quis ir, mas o insuportável do marido dela não queria ir todas as férias pro mesmo lugar, mesmo ela falando que aquilo incomodava ela, porque era um lugar onde famílias iam passar as férias, e aquilo machucava ela, já que ela queria muito ter um filho e ela não podia. Mas o marido pensava nisso? Claro que não. E aí ela finalmente resolve ir pra esse hotel. Ela pega a suíte assim mais cara de todas. Ela fala, eu vou passar uma noite aqui e eu vou me desviver, e é isso, porque nada mais vale a pena, minha vida desmoronou. Só que ela chega lá e os planos mudam, porque ela chega nesse hotel e todo o hotel foi alugado para um casamento. Ela é a única que tá ali que não é convidada do casamento. E aí ela conhece a noiva é bem engraçada, tem um jeito assim meio diferente do dela, sabe? Totalmente alto astral. E ela tá ali curtindo a fossa dela. E aí ela acaba falando pra noiva que ela vai se desviver. Só que a noiva fala, o quê? Não. Você não vai fazer isso na semana do meu casamento, você vai estragar meu casamento. Eu não vou permitir. E aí a noiva faz ela passar uma semana com ela lá. E, gente, muita coisa vai acontecer. A gente vai conhecer melhor a noiva, melhor a protagonista, a família da noiva, o noivo, todo mundo, e os personagens secundários. Eu achei muito interessante porque eles não são aqueles personagens ali caricatos que ficam só de fundo, que a gente não conhece. Eles têm personalidade, então a gente conhece problemas deles também. Os personagens têm camadas, e eu gostei muito de conhecer todos eles. Eu gostei do desfecho de todas as histórias, e gente, o final, ele é bem diferente do que a gente costuma ver em romances, mas é um final maravilhoso. Eu achei que não poderia ter sido melhor. E ele deixa uma mensagem muito bacana sobre o amor próprio, sabe? Porque uma coisa que me marcou muito, que ela falou no início do livro, é que ela não entendia quem falava que amava a própria companhia. Porque ela ficava assim, como que eu posso amar minha companhia? Como que eu posso me amar sabendo todos os meus defeitos? Isso não é possível. Essas pessoas que falam isso mentem. Só que aí, no final, ela vai entender como que a gente ama a própria companhia, como que a gente se ama, apesar de todos os nossos defeitos. E, gente, sério, apenas leiam, ele é maravilhoso. E aí, como eu ainda tava nessa vibe de romance, eu peguei Ode à Ruína, que eu vi essa dica lá no canal da Jéssica Lopes. Inclusive, se você não conhece, eu vou deixar marcado na legenda. Eu adoro seguir o canal dela, eu fico assistindo o vlog enquanto eu tô lavando louça, arrumando a casa, fazendo alguma coisa. Eu acho muito confortável ficar assistindo, é como se eu estivesse numa videochamada. E aí eu vi ela falando desse livro, que eu acho que é uma trilogia ou é uma série, não sei. E ela falou que era muito engraçado. E eu falei que era um livro de comédia romântica, eu quero rir. E aí eu peguei esse livro. E, gente, ele é muito legal, ele realmente é divertido. E ele é um romance de época. Quem me acompanha aqui há mais tempo, eu acho que nunca viu olhando um romance de época, né? Eu acho que é meu primeiro. E eu gostei demais, mas ele é um pouco diferente do convencional. Acho que eu não falei a nota que eu dei pra ele ainda, mas foi 4 estrelas. Eu realmente amei e eu vou dar continuidade pra série. Aqui a gente vai acompanhar a Ivory Moore. Ela tem uma agência que encobre certas coisas, né? Como a sociedade antigamente era muito pior do que hoje em dia e tudo podia acabar com a sua honra, com a sua imagem, ela é responsável por limpar as coisas, por encobrir algumas coisas. Por exemplo, uma viúva foi vista numa situação comprometedora, ela vai lá e esconde a situação para que ninguém descubra. Alguém morreu e ninguém pode saber, ela esconde a situação. Então, ela é especializada nisso. E aí a primeira cena do livro é ela num quarto em que um cara morreu e ele estava pelado, amarrado na cama, e ele estava no quarto de uma jovem de 18 anos, e ele é muito mais velho, e esse cara, ele já tem uma péssima fama de ser depravado, de fazer tudo que a sociedade, assim, mais odeia, e ele já tem essa fama ruim.
E aí ela foi chamada pra poder encobrir essa cena, porque ninguém podia saber que ele tava no quarto dessa menina. Eu acho que o nome dela é Beatrice. E também ninguém podia saber que ele tinha morrido desse jeito constrangedor, né? E aí ela tá lá pra limpar tudo isso e fazer com que as pessoas pensem que ele morreu de causas naturais, quietinho, numa caminha, tranquilo, sabe? Nada pra desconfiar. E aí, nesse mesmo momento, tá tendo uma festa nessa casa, que justamente era uma festa pra Beatriz. A Beatriz sumiu, ninguém sabe onde foi parar a menina. E nesse mesmo momento chega o irmão da Beatriz, o Maximus. Ele tava 2 anos fora. E ele resolve chegar nesse dia. Que bacana, né? Bem oportuno. E aí ela tem que lidar com toda essa situação. De início, o Maximus, que ele é um cabeça dura, ele não entende por que, que ela tem que esconder aquilo, o que, que ela vai fazer. Ele tá assim, não, minha querida, você não vai mexer nisso, a gente vai chamar a polícia. Ela tá assim, eu tô tentando salvar a reputação da tua irmã, se você não percebeu. E aí a gente já nota ali uma tensão, enemies to lovers. E aí ele acaba aceitando, né, porque ele vê que não vai ter saída. E aí as pessoas da festa acham que o Duque morreu. Eu não sei se ele era Duque. Eu não lembro o que ele era, gente. Mas todo mundo acha que esse cara morreu de causas naturais, dormindo. Eles falam que ele foi pro quarto de hóspedes descansar, porque não tava se sentindo muito bem e tal. E aí infartou, morreu, aconteceu alguma coisa, pobre coitado, nada foi descoberto. Só que aí, passado esse problema, eles vão ter que começar a investigar aonde foi parar a Beatriz. Porque ela sumiu e ninguém sabe pra onde ela foi. E ela sumiu com as roupas de baixo. Ela não tava com vestido. E aí, só piora a situação, porque eles ficam pensando, será que ela sairia assim, só com as roupas de baixo, no meio da rua? Que coisa mais estranha. E aí, a Ivory vai começar a investigar esse sumiço. E o Maximus não vai deixar ela em paz. O Maximus vira uma sombra dela, porque ele quer investigar junto. Só que assim, às vezes ele atrapalha, porque ele é cabeça dura, ele acha que tudo vai ser resolvido na base da porrada, e não é assim que funciona. Ela vai mostrar que se você tiver os contatos certos, a forma de falar certa, você consegue resolver muito mais fácil do que se for no braço mesmo, né? E aí a gente acompanha ali aquele romancezinho aumentando. Tiveram algumas partes bem engraçadas. Eu acho que em alguns momentos que eu ri, não era bem pra ser uma piada, mas, gente, cena hot em livro, pra mim, eu realmente só consigo rir, eu não consigo levar a sério. É por isso que eu falo que eu não gosto de ler livro hot, porque eu não consigo levar a sério, pra mim é uma grande comédia. E aí tem uma cena ali que eu passei mal de rir, porque, gente, eu não posso falar aqui, mas assim, quem leu provavelmente vai saber do que eu tô falando. É uma cena que eles estão num navio lá, e acontecem coisas. E eu fiquei assim, querida, você... Gente, apenas leiam. Pra quem quer ouvir, tem disponível na Audible também. E eu acho que ele tá no Kindle Unlimited. Porque eu comprei o e-book, então agora eu não lembro. Mas eu acho que tá no Kindle Unlimited também. E assim, recomendo muito. É uma história muito legal, muito divertida. Tem ação também, tem comédia, tem amizade, tem um romance crescendo. Então tem de tudo um pouco. E como eu falei, eu vou continuar lendo essa série. E aí, não satisfeita em começar uma série, eu comecei outra. Eu comecei a série Blackwater, que é... O primeiro livro é A Enchente. E eu gostei muito do livro. Apesar de ter dado 3 estrelas e meia, eu gostei bastante, mas ele é um livro bem introdutório. Então, assim, eu achei bom, o livro é legal, mas não é assim, eita. Até porque, gente, é um livro bem curtinho. Vocês já viram o tamanho desse livro? Ele é bem pequeno e ele também só tem 272 páginas, dá pra ler num pulo. E aí ali a gente começa a acompanhar o início da história, é uma grande introdução mesmo. A gente vai acompanhar uma enchente que aconteceu numa cidadezinha, e aí tem 2 caras, o Oscar e o outro, eu esqueci o nome, pra variar, né? Qual é a novidade? E eles estão andando de barco ali pela cidade pra ver se tem alguém pra resgatar. E eles acham uma mulher num hotel, que ela fala que tava ali presa e tudo mais. E eles resgatam ela e levam pra um lugar alto lá, onde tem uma igreja e tal, onde tá todo mundo refugiado. E aí eles ficam ali, nesse período, até a enchente baixar. E a gente vai conhecendo melhor os personagens. A gente conhece a Mary Love, que é a velha mais insuportável de toda a face da Terra. Gente, como ela é chata. Ela é fofoqueira, ela se mete na vida de todo mundo, ela quer manipular todo mundo, ela quer que todo mundo faça o que ela quer, senão ela dá um jeito pra que as pessoas façam o que ela quer. E assim, nossa, como ela é insuportável, ela é muito autoritária. E aí a gente vê que todo mundo só obedece ela e abaixa a cabeça. E aí a mulher que chegou no hotel, que é a Eleanor, ela começa a reparar isso e fica, eu não gostei disso aí não, hein? Achei um pouco petulante. E ela começa meio que a peitar ela.
só que de uma maneira sutil. Ela dá umas alfinetadas de uma maneira bem sutil que ninguém percebe. E aí ela acaba se relacionando com o filho da Mary Love, o Oscar. E a Mary Love, obviamente, odeia, porque ela não gosta da Eleanor de jeito nenhum. E ela até tenta separar ali o casal, mas isso não adianta. E aí a gente acompanha tudo que vai desenrolar a partir disso. E a gente vai ficar sabendo que tem algum mistério envolvendo a Eleanor. Porque ela tem alguma coisa esquisita nela. Ela tem algum segredo ali que não tá claro pra gente. Eu não sei quando a gente vai descobrir o que é que ela tem, vamos dizer assim. E, gente, eu tô muito curiosa, apesar de ser um livro muito introdutório, ele me deixou curiosa pra continuar a série, então eu vou ler os 6 livros. E a maioria eu li e-book, mas esse eu li físico, só que eu já guardei, então eu vou botar a capa aqui pra vocês, que é A Noite dos Mortos-Vivos. E, pra quem já viu o vlog, sabe que infelizmente esse livro foi uma grande decepção pra mim. Eu achei que eu ia amar, porque eu amo livros com zumbis, apocalipse e tal, e, gente, nossa, eu fiquei tão triste de não ter gostado desse livro. Eu dei 2 estrelas e meia, e eu achei ele muito irritante. Eu levei em consideração algumas coisas por conta da época em que ele foi escrito, eu acho que foi nos anos 60, né, se eu não me engano. Mas, gente, tem coisa que não dá. Tem coisa que não dá. Porque, assim, você quer mesmo me convencer que todo mundo é burro daquele jeito? Eu sei que se tivesse realmente um apocalipse zumbi, ia ter gente que ia morrer no primeiro segundo. Mas assim, não é possível que uma cidade inteira ninguém tenha um neurônio funcionando. E isso já me irritou desde o início. A história ela vai começar com a Bárbara e o irmão indo no cemitério visitar o túmulo do pai. E o irmão já tá puto porque ele não queria ir, ele queria estar em casa. O cemitério é muito longe da casa deles, é 3 horas de viagem e 3 pra voltar. E aí ele já tá doido pra ir embora. Eles não acham o túmulo, tá anoitecendo. E aí ela finalmente acha, ela quer ficar parada ali, orando e tudo mais. E ele já tá assim, querida, vambora. Só que aí eles veem uma pessoa estranha nesse cemitério. E aí eles chegam perto pra falar, e aí a pessoa estranha devora o irmão dela. E ela já sai correndo, histericamente, que é muito aquela cena típica de filme antigo mesmo. Ela cai não sei quantas vezes, ela é pega pelo zumbi não sei quantas vezes, ela não tem a capacidade de ligar um carro, porque na verdade ela não teve a capacidade de pegar a chave do carro. E aí ela foge, acha uma casa de fazenda que está abandonada, e ela fica trancada ali. E aí a história vai se passar nessa casa, e a gente vai ver que tem algumas outras pessoas que vão encontrar ela e tudo mais. E, gente, a única pessoa que eu gostei desse livro foi o Ben. Porque ele era o único que não era tão burro assim. Ele era meio burro, mas ele era menos burro do que as outras pessoas. E assim, eu não consegui me apegar a nenhum personagem. E algumas cenas que acontecem ali, gente, eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras. Porque aí a Bárbara, depois que ela entra nessa casa, ela entra num estado catatônico. Ela fica assim, paradona. Quando ela fala alguma coisa é pra gritar e bater no Ben, porque ela quer ir lá resgatar o irmão dela. Que ela sabe que morreu, mas... Enfim. E aí, acontecem umas cenas que eu fiquei... Como eu falei, gente, eu tentei relevar que é antigo. Mas assim, a mulher tá gritando, aí o cara vai dar um soco na cara dela pra acalmar ela. Eu não preciso falar nada, né? Não preciso. E aí esse livro, ele tem 2 histórias, né? Que é A Noite dos Mortos-Vivos e A Volta dos Mortos-Vivos. Eu confesso que eu demorei até pra pegar um pouco, porque eu falei, meu Deus, eu vou ter que ler esse sofrimento de novo. Mas eu ia ler, porque eu queria saber o que era, o que tinha ali, porque, outra coisa, eu nunca vi os filmes. Então a história pra mim era completamente nova. Mas, gente... Foi ruim igual, porque a galera continuou sendo burra. E aí, pra mim, piora um pouco, porque a parada aconteceu 10 anos antes, a primeira história. Aí, 10 anos depois, ninguém aprendeu nada. Eles aprenderam um pouco ali de, por exemplo, todas as pessoas que morrem, eles meio que, eles enfiam uma estaca na cabeça, porque eles entenderam que só mata o zumbi se der um tiro na cabeça. Mas assim, quando acontece tudo de novo, ninguém sabe fazer nada. Gente, não dá. Realmente não deu. As minhas 2 estrelas e meia são em consideração à época que ele foi escrito e a importância que esse livro tem para que hoje a gente tenha esse tanto de livro com zumbi, né? E uma coisa muito importante que eu esqueci de mencionar que eu também não gostei. Os zumbis eram inteligentes, não entendi. Os zumbis eram mais inteligentes que as pessoas. Eles pegavam pedras para quebrar janelas, eles ficavam de tocaia para esperar a pessoa sair da casa, eles se escondiam atrás de árvore.
Enfim, próximo. E por último, o Protocolo Zero, que eu dei 4 estrelas. Eu gostei bastante desse livro. E ele lembra um pouquinho a pegada de 1984. Porque aqui a gente vai acompanhar um cara riquíssimo que ele quer fazer uma fusão com a CIA e ele quer provar para a CIA de que ele tem um sistema de encontrar criminosos muito bom. E aí eles vão fazer um teste beta, que é selecionar 10 pessoas aleatórias do país inteiro, né? São pessoas que se inscreveram para isso. E se essas pessoas conseguirem se manter escondidas e não serem pegas durante 30 dias, elas vão receber 3 milhões de dólares. É claro que ele quer pegar todo mundo, né? Porque assim ele vai conseguir fazer a fusão com a CIA e provar de que o sistema dele é muito bom. O nome dele, eu não sei se é Cy ou se é Cy Baxter, que é CY. É um nome meio estranho. E ele é um cara bem sem escrúpulos, ele quer fazer o que for necessário para ter sucesso, inclusive passar por cima das pessoas e fazer coisas bem sujas. Então ele já não tem uma índole lá, essas coisas. E aí, esse teste vai começar. A gente vai acompanhar algumas pessoas, só que a protagonista é a Caitlin Day. Ela é uma bibliotecária, então aparentemente ela vai ser pega muito fácil. Eles olham e ficam, é uma bibliotecária, gente. 10 minutinhos a gente pega ela. Só que eles estavam errados. Ela vai escapar por bastante tempo. E por que que ele se parece com 1984? Porque a gente percebe que a gente está sendo vigiado o tempo inteiro. Por todos os tipos de eletrônicos possíveis. Câmeras de rua, drones que vão atrás de você, seu próprio celular, a TV da sua casa. Então, assim, é um Big Brother pra quem tá vendo. Porque as pessoas conseguem te vigiar o tempo inteiro. E aí esse livro foi muito interessante porque ele causou uma reflexão sobre o que a gente tem de privacidade hoje ainda. A gente tem uma noção de que a gente acha que tem privacidade. Só que a gente não tem mais quase nada. Se você fala, por exemplo, do seu celular, perto do celular, que você quer comprar alguma coisa, depois aparece um anúncio para você. Então, isso é só um exemplo de várias coisas que acontecem. E aí esse livro também levanta uma discussão sobre o que aconteceria se as empresas vendessem esses dados para empresas privadas, para marketing, para vigiar as pessoas mesmo. Então, assim, é muito perigoso e isso é assustador. Essa foi a parte que eu mais gostei do livro, de causar essa reflexão mesmo do que a gente acha que tem de privacidade hoje em dia, de como as coisas funcionam, na verdade, né, por trás dessas grandes empresas, dos aplicativos que a gente instala no nosso celular. E aí a gente vai acompanhar essa corrida da Caitlin e a gente vai descobrir algumas coisas sobre o passado dela e por que ela tá fazendo isso, porque ela não é só uma bibliotecária. Eu gostei muito do livro. Eu não sei se ele vai ter continuação, porque o final dá a entender que tem uma continuação, né? Tem um gancho ali que o autor poderia pegar pra continuar a história, mas eu não sei se de fato ele vai fazer isso. Eu não vi nada ainda sobre, mas eu recomendo demais essa leitura. Eu tinha falado que aquele era o último, mas eu lembrei de mais um livro que eu anotei aqui, mas eu esqueci completamente de mencionar. Li mais um livro do Dennis Lehane, um autor que eu gosto muito, que ele escreveu Ilha do Medo, né? E é um dos meus livros favoritos, e esse não poderia ser diferente. Dei 5 estrelas e favoritei, que é Sobre Meninos e Lobos. Ele não é um suspense comum. Esse livro, além de abordar o crime que vai acontecer, ele fala sobre relações entre pessoas, sobre amizade. Ele critica algumas questões da sociedade, no mundo que a gente vive hoje, e eu achei extremamente interessante como ele consegue abordar muitos assuntos e aprofundar vários personagens ao mesmo tempo. A gente vai começar acompanhando 3 amigos, né, quando eles eram crianças, e um deles vivia em um lugar um pouco melhor, né, um bairro que não era tão pobre, não era periférico. E os 2 amigos dele moravam em um conjunto habitacional, né? São aqueles prédios que lá eles não chamam, não é favela, eu acho que é conjunto habitacional mesmo. E aí já começa a diferença por aí, né? Porque tem uma desigualdade absurda entre eles. E a gente vê que eles são amigos, só que daí a gente pula pra vida adulta e a gente vê que cada um seguiu o seu caminho. A gente não sabe o que aconteceu pra amizade deles esfriar. E aí vai acontecer um crime com a filha de um deles. E a gente vai acompanhar a vida adulta dos 3, o que aconteceu com cada um quando eles se tornaram adultos, por conta do lugar que eles viviam, das influências que eles tinham, não só a influência do lugar ali, mas influência de pessoas que eles fizeram amizades depois, algumas amizades boas, outras não. E aí a gente vê o caminho que eles tomaram na vida adulta e qual é a ligação deles
É um livro muito bom. Ele me fez refletir sobre várias coisas. Uma das personagens, inclusive, fala sobre essa desigualdade absurda, que se eles não conseguem nem ter dinheiro para mudar para um apartamento melhor, porque onde eles moram ali é horrível, é muito perigoso, não tem estrutura nenhuma, imagina fazer uma faculdade para ter um emprego melhor. É muito fácil falar assim, mas você tem que mudar de emprego. A pessoa não tem dinheiro para pagar uma conta de luz. A pessoa não tem dinheiro para comprar comida para dentro de casa. Ela tem que morar num lugar que é extremamente perigoso e violento, porque é a única coisa que ela pode pagar. E a gente vê ali em um dos personagens, inclusive, que eles quase não estão tendo dinheiro para pagar ali. E se o proprietário pedir o apartamento, eles vão ter que mudar para um lugar pior ainda, porque não tem como. E aí, ela também faz uma crítica ao país ali que eles vivem, que agora eu esqueci qual é, que o governo fala que diminuiu o desemprego e tudo mais, mas eles não falam que essas pessoas estão em subempregos, que elas não têm nenhum mínimo de benefício. Porque lá eu acho que plano de saúde, seguro de saúde no caso, tem na maioria dos empregos e não tem nem isso. E aí é muito fácil falar que as taxas de desemprego caíram quando as pessoas estão em empregos desumanos, ganhando muito pouco, que não dá nem para pagar as contas de casa. Então eu achei muito interessante que ele causou toda essa reflexão e eu me emocionei no livro, mas assim, nenhuma novidade, porque eu choro à toa. Eu amei, ele é um livro muito inteligente, muito completo, mas gente, é o Denis, né? Quem já leu Ilha do Medo sabe o jeito dele de escrever. Ele é sensacional. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar nos comentários se você já leu algum livro desses que eu mencionei. Um beijo e até a próxima.